A gente vai dar continuidade agora às atividades do seminário. Para quem esteve no seminário do ano passado, a gente também fez uma roda de conversa, sim. Esse ano tem um pouco mais, é muito bom. Mais pessoas se agregando ao grupo. E aí, qual que é a ideia? Nós temos, além dos ingressantes desse ano, nós temos alguns ingressantes do ano passado, nós temos professores, nós temos visitantes, participantes do seminário. A ideia é abrir para a gente dizer dos nossos projetos de pesquisa, né? Em especial quem que veio de 2023? As duas colegas, cadê as outras? Estão chegando? Ah, mas eu não sei os nomes direito, eu não decorei. Não, eu não tenho os seus nomes para eu passar a palavra. A Tânia e a Aline. Tá bom. Tá. Isso. Então a ideia é que vocês se apresentem, falem não só do projeto de pesquisa, do projeto aqui de formação, mas também do projeto de vida, do que vocês fazem para além de trabalhar no campo da educação. Tá? E aí conta para a gente um pouco do projeto, de como que está sendo o desenvolvimento, e a gente roda com não só questões, mas acho que angústias, felicidades, desejos. Você também é de 2024? Então tá bom. Então, a Aline começa. Foi bem democrático. Oi, gente, boa tarde. Agora, se você se sentir muito mal em iniciar, Não a gente vou, passa para a Tânia. Lá. Eu tô me sentindo muito mal. As duas juntas. Começa, A Tânia e é uma aí companheira. eu interrompo e passo para a Tânia. Gente, eu sou a Aline, eu ingressei em 2023. E para mim, estar na universidade já foi uma coisa muito diferente, porque eu até escrevo no meu memorial sobre isso. Desde que eu estava no ensino médio, eu vim para a Unicamp fazer o Ciência e Arte nas férias. E aí, quando eu entrei aqui, eu falei, gente, é aqui que eu quero estudar. Mas eu tive uma tragédia familiar, o meu pai foi assassinado no meu ano de vestibular, e os meus planos acabaram mudando. E eu acabei nem prestando vestibular, nunca prestei em vestibular. Eu fiz o Enem e fui bolsista do ProUni 100%. Então, eu nunca tinha estudado numa universidade pública. O contato que eu tive foi com a universidade privada. E é diferente, né? Aqui eu tenho um pouco de impressão de sala de aula invertida. A gente leva os textos, a gente pesquisa e a gente traz para discutir. E algumas faculdades ainda têm aula bem expositiva ainda, que o professor fala e a gente vai lá e aprende uma coisa que já está pronta, né? E aqui não. Aqui também nem teria como ser uma aula expositiva, porque cada um pesquisa dentro da mesma turma, cada um pesquisa um assunto diferente, uma coisa diferente, né? E mesmo dentro do seu projeto de pesquisa, às vezes eu falo para o meu orientador, que por sinal está aqui do meu lado, eu falo para ele, o que você acha disso, disso e disso? Ele fala assim, me diz você, o projeto é seu, isso vai ser significativo para você, para a sua vida profissional, né? Então, estar na Unicamp, para mim, já foi muito diferente. E eu fiquei encantada. A gente fica cansado, mas não tem sido um processo exaustivo. Claro que às vezes a gente sente falta de sentar um pouco e assistir um dorama, uma coisa mamão com açúcar, ler um romance. Mas ainda assim não tem sido um processo exaustivo, porque realmente
o que eu escrevo tem acompanhado diretamente a minha prática. Então, assim, não estou pesquisando sobre um assunto que não tem nada a ver com a minha realidade. Então, eu estou colocando no papel coisas que efetivamente eu vivo. Tanto que o meu projeto inicial, o ano passado, foi por que a Liana vai lembrar bem disso, que me ajudou muito em todo esse processo. Foi por que os alunos do 5º ano, eu era professora de língua portuguesa na rede municipal de Campinas há alguns anos, há uns 12 anos. E eu pesquisava por que o aluno do 5º ano, eu acumulava, eu tinha séries iniciais e 6º ao 9º, né? Então eu conseguia ver essa diferença. Eu tinha impressão, tenho ainda, e depois a Miriam me ajudou também a buscar, a pesquisar sobre pessoas que já escreveram sobre isso, a professora Miriam ajudou. Eu tinha a impressão, e outras pessoas pensaram o mesmo, que o aluno no 5º ano produzia com muito mais liberdade, e no 7º ele já estava um pouco mais engessado dentro de uma forma já. A pessoa se preocupava muito mais, o aluno se preocupa muito mais no 7º ano com a estrutura do gênero do que a mensagem que ele realmente quer comunicar, que ele realmente quer passar. E isso também foi um desafio para mim na faculdade, porque eu imaginava um jeito de fazer pesquisa e aqui eu também descobri jeitos diferentes. Inclusive, a minha banca de qualificação chamou a minha atenção um pouco em relação a isso, que é vai narrando, vai contando o que acontece na sua prática. E isso é ciência também. E aí o meu projeto inicial de pesquisa era o que acontece do 5º para o final do 7º ano, que os alunos têm mais 2 anos de escolaridade, têm mais ferramentas e me vem falar que português é difícil, eu não gosto de português, não sei português. Poxa vida, um aluno nativo que fala uma frase complexa, usando classes gramaticais, usando sintaxe, fala, eu não sei português, usando tudo, conjugando verbo, usando tudo, né? Então, eu comecei pesquisando sobre isso. E quem sabe um dia eu volto a pesquisar sobre isso, né? Mas eu passei no concurso de diretora na Prefeitura de Campinas e exonerei o meu cargo de professor e fui para a gestão. Aí o Adriano falou para mim, você precisa começar a pensar agora o que isso que você está pesquisando vai te ajudar a continuar a sua docência diferente agora, né? Porque eu sou professora ainda, mas eu sou professora, eu digo que antes eu tinha 5 salas que eram 150 alunos, agora eu tenho 430, né? E aí ele falou assim, você precisa pensar, porque é um mestrado profissional, precisa fazer sentido para a sua vida profissional. E agora eu não deixei ainda o campo da linguagem, eu trabalho ainda a linguagem, mas numa coisa mais ampla, né? Porque eu cheguei na escola e aí tem conceitos que a gente já ouviu falar, por exemplo, a gestão democrática, mas que eu, enquanto aluna da educação básica, que a gente tem de noção na educação básica de gestão democrática? A diretora é que manda para mim na época que eu era aluna da educação básica, né? Tinha as agremiações, tinha um grêmio, mas funcionava efetivamente e eu, enquanto estudante, não sabia exatamente o que era a função do grêmio, como que o grêmio podia influenciar as decisões da escola. Aí eu acabei voltando para a educação infantil, os meus alunos, os bebês, também opinam do jeito deles, mas eu preciso efetivamente da participação de toda a comunidade escolar. E eu preciso mesmo, viu, gente? Porque são tantas decisões que a gente tem que tomar na gestão da escola que a gente realmente não dá conta. Eu não sei tudo o que está acontecendo na escola e nem tenho propriedade, nem capacidade para decidir as coisas. Como que eu vou decidir, por exemplo, que lado é melhor a escada no trocador do berçário? Não sou eu que troco, né? Que hora que vai ser melhor o horário do parque? Não sou eu que vou lá, né? Eu posso ajudar a mediar tudo isso, mas eu preciso realmente da opinião das pessoas na escola, né? E o meu projeto agora está nesse sentido de
como a linguagem pode influenciar nessa gestão democrática, nessa gestão participativa. E eu recebi um livro muito bacana que o Adriano me recomendou sobre conselho de escola, e foi nesse livro que eu tive um start, que falava que para as pessoas participarem da gestão democrática, as pessoas precisam ser formadas para isso. A gente não nasce sabendo as coisas, né? E antigamente a diretora tinha a palavra final e pronto. E será que isso não é reproduzido? Poxa, os pais da minha escola vieram de uma educação parecida com a minha, que a gestão ainda era muito centralizada, né? Então as pessoas precisam ser informadas sobre isso e formadas para isso. E aí eu aproveitei todos os dados da coleta que eu fiz, porque os nossos alunos do sexto ao nono, que foi onde eu fiz a minha coleta, a minha pesquisa, os nossos alunos têm sido formados, que são os futuros pais. Hoje eu atendo a criança que é filho de ex-aluno, né? Os nossos alunos têm sido incentivados, têm sido formados, têm sido preparados para participar de uma gestão democrática? Os alunos que eu estou formando hoje, do sexto ao nono em língua portuguesa, vão conseguir chegar depois num conselho, numa reunião do sindicato, num grupo de bairro, numa assembleia, ou em qualquer grupamento que essa pessoa faça parte na sua esfera social, eles vão conseguir chegar e opinar, e se colocar, e formar coletivos, ou os nossos alunos estão sendo silenciados na sala de aula? Então, eu olho para as respostas que eu colhi, porque foi muito no sentido de como era a prática da aula de língua portuguesa, e o aluno tinha oportunidade de falar, porque agora pensem um minuto nas aulas de língua portuguesa de vocês. Na aula de língua portuguesa, a gente trabalhava mais parte escrita ou oralidade? Gente, às vezes a gente passa na frente de salas de aula absolutamente silenciosas, né? Às vezes a gente tem professor que oportuniza sim, que incentiva o debate, trabalha a assembleia, mas a gente também não pode descartar a realidade de que às vezes o aluno abre a boca e fala, né? E eu senti muito isso quando eu cheguei na escola, porque juntamos um grupo de professores e assim, foi difícil essa mistura, que sentava um grupo de professores, um grupo de agentes, um grupo de pais, um grupo de funcionários. Era muito difícil essa mistura, e é uma coisa que a gente ainda está trabalhando na escola. E sentava esse grupo, e eu precisava ficar todo momento estimulando. O que você acha? Fala, o que você acha? E isso é uma formação, as pessoas precisam aprender. Para que serve esse momento? As pessoas precisam aprender a se colocar. Então, hoje eu olho para os dados que eu pesquisei, que eu colhi o ano passado, e vejo isso, se os alunos estão sendo preparados, estão sendo incentivados a se colocar, ou se eles estão sendo silenciados, se eles estão... Numa reunião, olha, numa reunião desse tipo aqui, a gente quase não está fazendo nada por escrito, né? Numa reunião do conselho, eu não peço para todo mundo escrever e vou ler na minha casa. Não, porque as pessoas precisam trocar, a professora conta, e o pai fala, mas o que você acha disso? E aí o agente fala, mas não funciona, porque quando a professora vai embora e aí a gente fica aqui... Então, agora a minha pesquisa é nesse sentido. Fez uma grande diferença esse intercâmbio cultural que eu tive. Eu voltei... Que dia que foi? Domingo, eu voltei de um congresso de educação popular na Argentina. A gente foi num grupo, parte do grupo financiado pela prefeitura, parte do grupo financiado pelo mestrado profissional. A Jana, né? Foi. E esse congresso de educação popular, eu contei tantas vezes a minha proposta de pesquisa que agora eu tenho certeza do que eu estou pesquisando. De tantas vezes que a gente teve que compartilhar sobre isso lá, né? E fez muita diferença na minha linha de pesquisa agora, esse congresso. Primeiro que eu já tinha ido para o exterior, mas nunca com essa visão, né? Nunca fui olhar para isso, eu fui olhar para a Estátua da Liberdade, né?
nunca com essa visão. E aí eu cheguei lá e falei, meu Deus do céu, existem outras maneiras de fazer educação. A nossa verdade não é absoluta, não é só desse jeito que faz as coisas. E as pessoas precisam saber disso, eu precisava saber disso. Alguns agentes da minha escola já chamaram a minha atenção que vieram. A minha escola é bem periférica no final da John Boy. Acho que você conhece, professora, porque a minha supervisora é a Ana Mussi. E ela trabalha com você, não é? É o Seivandir Justino, da Costa Dias. Educação infantil. Ela municipalizou o ano passado, gente. Então, a gente está construindo a escola junto. Do meu grupo, eu tenho 80 funcionários, 79 pessoas a nossa escola tem trabalhando. São 52 efetivos na rede. Dos 52, 2 não estão no estágio probatório. Então, a gente está tendo a oportunidade de construir a escola junto. E eles já tinham me falado, Aline, na minha cidade acontece desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu tenho a impressão que, às vezes, as coisas aqui são um pouco engessadas. Então, eu já trabalhei em outra prefeitura, mas aqui do lado, não senti tanta diferença. Daí, ir nesse congresso e de educação popular, eu até visitei escola de educação regular, mas lá, as pessoas na ONG e nos projetos sociais que tem, nos merendeiros, que as crianças, a situação lá não está muito boa, né? As pessoas vão no merendeiro para comer, as crianças, e aí as educadoras já aproveitam, chamam e já faz uma roda de leitura e trabalho alfabetização e letramento. E todo momento, o jeito que elas estimulam as crianças a falar, nossa, gente, a gente entrava nos lugares, as crianças vinham fazer 1000 perguntas sobre o Brasil, sobre o que acontece aqui, sobre como que era a escola. A gente vai ter até troca com as crianças de lá da minha escola, numa chamada de vídeo, com as crianças de lá. E quando eu cheguei também, de lá o pessoal, eu estava lá, o pessoal já estava me mandando mensagem, porque eu ia tirando foto de algumas ideias, uns parques. A gente fica diretor, qualquer que seja, quer olhar o parque, né? Olhar a grama, que planta que é boa, que árvore que eles plantaram. É outro olhar. Nunca pensei que eu fosse fazer isso na vida, né? Presta atenção na borracha da panela de pressão, igual eu falei para você. Mas eu combinei porque as pessoas agora querem saber, os agentes, os professores estão perguntando, então eu combinei agora no TDC dessa semana, na próxima terça, uma apresentação para compartilhar com eles sobre esse congresso. E na quinta, tanto para os agentes da educação infantil da manhã, quanto do período da tarde. Então, essa aí desse intercâmbio fez muita diferença na direção que o meu projeto está tomando agora, porque eles estão numa situação muito difícil e não estão esperando só as coisas acontecerem de cima para baixo. Eles estão nessa busca, nessa organização de coletivos. A educação está acontecendo. Não estou descartando que isso é preciso, né, gente? Precisa da política pública para a transformação social, é claro, efetiva, mas a mobilização que eles têm feito chamou muita atenção. E aí eu fico pensando mais uma vez, os nossos alunos em língua portuguesa, que é uma aula em que a gente vai trabalhar oralidade, vai trabalhar carta, vai trabalhar assembleia, vai trabalhar maneiras de se comunicar em diferentes esferas sociais, em diferentes grupos sociais. Os nossos alunos estão sendo trabalhados para essas mobilizações? É nesse sentido que está indo, viu, gente? Muito bem, Aline. Isso é porque ela não queria falar. Disparou. Então vai lá, Tânia. Depois a gente abre para fazer as provocações para nós e para elas. Maravilha. Gente, boa tarde. Eu sou Tânia e eu não falo menos que a Aline, queria dizer, mas já vou deixar avisado, mas vou falar menos. Eu sou uma mulher negra, de pele parda ou pele clara para o IBGE, uma mulher negra, me posiciono dessa forma, politicamente falando. Nordestina, é importante demarcar esse lugar, eu venho da Bahia. E por que eu estou dizendo isso? Porque influencia na minha escrita e na minha pesquisa. Eu sou orientanda da professora Adriana Koyama e eu pesquiso a educação das relações étnico-raciais na educação infantil. Eu sou professora da Rede de Campinas, numa turma de agrupamento 3, e é lá que eu sou uma professora antirracista e venho, então, fazendo essa ponte entre escola e universidade,
Não estou fazendo a pesquisa em função do meu trabalho, nem o trabalho em função da pesquisa. Na verdade, eu estou refletindo sobre a minha prática na universidade, trazendo para a universidade com os referenciais, com os autores de referência. Então, vou refletindo sobre. E aí, eu queria pedir licença, porque eu já disse que eu gosto de escrever, se eu não disse. O cordel, acabei de falar. Eu gosto muito da literatura de cordel, mas eu não sou cordelista. O cordel exige uma rima e uma métrica muito específica, e eu gosto de ter liberdade de brincar com as palavras. Então, se eu começar a brincar, sei lá, com pão, chão, mão, enfim, eu gosto de ter essa possibilidade de brincar com uma determinada rima. No cordel, eu preciso ali de seguir algumas regras. Mas eu queria, então, compartilhar com vocês, porque aí eu vou contando um pouco de como é que a minha pesquisa está caminhando. Eu vou pedir licença para ficar em pé, porque a minha professora disse que eu preciso falar com o corpo todo. Eu não dou conta de ficar sentadinha. E aí isso também é uma perspectiva muito interessante, porque tem uma autora chamada Zoilda Trindade. A professora Zoilda, ela fala sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros, e que a gente tem 10 valores civilizatórios afro-brasileiros. Alguns deles eu consigo ver, na minha perspectiva de trabalho, a corporidade, a linguagem, a música, enfim. Então, as culturas acústicas, que é uma outra perspectiva de um outro autor, tudo isso está ali no meio da minha pesquisa. Então, eu vou ficar em pé, porque sentada realmente não dá para mim. Então, vou pedir licença para abrir a roda, começando com Conceição Evaristo. A nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los em seus sonhos injustos. Então, já queria pedir licença para trazer Conceição. Lia tão bem cantou naquela ciranda. Ela é de todos nós, na pesquisa e na dança. Ela é de todos nós. Gente grande e criança. Criança e professora vivendo experiências, com o tema da Herê, que é cheio de potências. Aqui ganha visibilidade, narrativas de resistência. Pesquisa comprometida com a educação antirracista. Responsabilidade é minha e sua, não basta não ser racista. Palavras e transformações é luta e é posição política. A importância da Herê na educação infantil, contar outras histórias, caminhos de brechas e desvios, histórias e culturas negras para conhecer esse Brasil. Crianças estão inseridas no meio sociocultural, articulam passado e presente em diálogo intergeracional. Qualquer tema vai para a roda. Isso sim é que é sensacional. Crianças inteiras com toda a sua potencialidade, são sujeitos históricos com suas subjetividades, produzem conhecimentos com muita propriedade. Escola e universidade podem construir pontes de saberes compartilhados de novos horizontes. Popular e acadêmico, espaço para todas as fontes. Pra se dançar ciranda, juntamos mão com mão, formando uma roda, cantando uma canção. Docência e pesquisa caminham na mesma direção. Fica aqui o convite para leitura e reflexão, abertura ao diálogo, escrita em construção. Por uma educação antirracista, afirmamos a nossa posição. O microfone não me ajudou muito, porque eu fiquei com medo de me embaralhar e me cair pelo meio do caminho e acabar a pose. Essa é para abrir a roda, que seria a introdução do meu trabalho. Então, é da minha dissertação, está lá. Eu já qualifiquei, assim como a Aline, o meu trabalho qualifiquei com 144 páginas, então a gente está ali no finalzinho. Então, falta um tiquinho, um capítulo para a gente finalizar. Mas aí, a minha pesquisa, primeiro trabalhar com crianças é sensacional, porque as crianças, nós afirmamos essa posição de sujeitos produtores de conhecimento, sujeitos inteiros, com todas as suas singularidades.
a partir o nosso trabalho tem uma perspectiva, né, benjaminiana, e aí tem Conceição Evaristo, pensando nas escrevivências, tem as culturas acústicas, porque a Aline mencionou oralidade, mas nas culturas acústicas nós estamos usando um autor que se chama Miguel Lopes, e ele vai falar a partir do letramento em Moçambique. Então, a gente está pensando que não é só a oralidade, mas é um corpo todo, é o ouvir, é o sentir, é o tocar. Tem música, tem poesia, então tem cordel, tem os pés no chão, enfim, tem toda uma relação com o corpo, e isso é muito presente nas culturas africanas, afro-brasileira, diaspórica. Então, somos atravessadas por toda essa perspectiva na construção da pesquisa. E aí, o que chega de surpresa assim, na pesquisa, que foi uma grata surpresa, é uma pesquisa narrativa, foi a produção de narrativas cinematográficas. Então, nós começamos, inspirada por uma das colegas, amigas, enfim, parceiras, que é a professora Carla Beck, doutoranda também do grupo, e a pesquisa dela é sobre produção cinematográfica com as crianças. Então, eu comecei também a fazer produções com as crianças. Nós temos 5 filmes que são documentos de pesquisa. Um desses filmes foi premiado tem 2 semanas no NUPEPA, que é um festival de mostra de cinema da USP. Enfim, fomos também em Ouro Preto apresentar as nossas produções, que são narrativas produzidas na relação com as crianças contando sobre como é que vivem essa educação antirracista, como é que elas percebem uma professora que se posiciona dessa forma e vai trazendo para a sala de aula as relações étnico-raciais. Sempre, no meu caso, pensando na Lei 10.639, porque poderia ser a Lei 11.645, numa perspectiva indígena, mas eu trabalho numa perspectiva da cultura negra, africana e afro-brasileira. Então, a pesquisa está assim, bem avançada nesse sentido. Eu amo muito tudo isso que eu faço. Eu sou, de casa, a primeira pessoa que chega à universidade, seja numa graduação. Eu fui estudante do Parfó, não sei se vocês conhecem o Parfó, na PUC, me formei lá, orientanda da professora Eliette. O Parfó é um programa de formação de professores, de professoras. Então, bolsista pelo Parfó, depois eu venho para a universidade e de casa, enfim, eu sou a única pessoa que chegou nesse espaço. E chegar à Unicamp, sim, é revolucionário para a gente. Eu não sei se a gente tem a possibilidade de ver um trechinho de um dos filmes. Se tiver, eu convidaria a ver, senão não tem problema. E é isso. Acho que eu já contei bastante. Está no YouTube, meus filmes. Mas podemos. Que aí a gente vê um pouquinho, já que foi premiado, desculpa. Estou no outro nível. O que é isso aí que você veio me mostrar? É uma África coloridas, misturadas. Entendi. Então, o livro do Luiz Groma, ele veio da África e ele é muito bom. Ele veio da África. Sabia que a África é um continente? Então, a gente chama Tour do Brasil. Pronto. O que é esse símbolo aqui que a gente colocou? Sankofa. Que ele olha pro passado. Ele olha para o passado Da África. da África. Assim pra trás e olha tudo de trás. Muito bem. Pra ver o passado dele. Porque pra ver onde a família tá. Porque se ele não olhar pra trás, ele não sabe, ele fica perdido, não sabe onde a família dele tá. Muito bem. O que você fez aí, Lívia? África do Sul. África do Sul. África do Suco? África do Sul, na verdade. É África do Sul. Hã? África do Sul. A África do Sul? É o que a África do Sul? Hã? Qual que é o jeito de falar? África do Sul. Mas é verdade, é África do Sul. Tá bom. Mas
viram em algum lugar? No desenho. Africana, mas ela é de vidro, é de enfeite lá da casa. De vidro? Outro dia eu vou perguntar pra no desenho. Trazer pra mostrar. Pergunta. No desenho. Pergunta se pode trazer. Mas tem que trazer com cuidado porque ela é de vidro. Tá bom. Cecília, No desenho. você viu no desenho? Era parecida com essa? Não? Ó, pessoal, racismo nunca fala de jogador. Jogador briga. Então, nunca mais fala racismo. E não fala, volta pra... Você não fala que o macaco... Porque essas coisas são muitas chatas. Triste também. Quem faz isso torce pro mal. Entendeu? Mas se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Que música que é essa, gente? E aí a gente escolheu o título desse livro, desse filme. A Carlinha falou, Tânia, pensa nos nomes. A Carla me ajudou no processo de edição. E ela falou assim, pensa nos nomes, pensa no que as crianças estão falando. E aí, sabia que a África é um continente? Para a gente é muito importante. É uma pergunta, mas é uma afirmação que essa criança traz, porque tem muita gente que pensa que a África é um país. Nós estamos falando de uma dimensão continental com 54 países. Então, para mim, enquanto uma professora negra, uma professora antirracista, de crianças pequenas, embora eu esteja no agrupamento 3, mas se eu estivesse num berçário, eu faria igualmente o trabalho da forma como eu faço, a gente precisa demarcar esse lugar. As crianças pequenas precisam conhecer a pluralidade de história que nos foi negada. Com 37 anos, eu fui aprender sobre história e cultura africana e afro-brasileira de uma forma significativa. Adulta, há quanto tempo atrás? 5, 6, 7 anos? Enfim, preciso pensar sobre isso. Será que nós aprendemos? O que nós aprendemos sobre história e cultura africana, afro-brasileira e indígena? E o que é que nós estamos levando para as nossas crianças, quem é da educação infantil? Quem está dentro da universidade, nas disciplinas, nós discutimos relações étnico-raciais. A Lei 10.639 completou 21 anos em janeiro. A Lei 11.645 é de 2008. Daqui a pouco também está ali, beirando os seus 20 anos. O que é que nós estamos fazendo? E aí a gente pode falar tanto de Lélia, mas da Angela Davis, que não basta a gente dizer, mas eu não sou racista, viu? Mas e você faz o quê para não ser racista, para romper com o racismo? Então, tem muitas camadas para a gente discutir, e eu ficaria horas, porque a mim é muito caro a gente discutir, mas queria agradecer a oportunidade da gente poder dialogar e trazer as crianças, e ver que as crianças são sujeitos potentes, produtoras de conhecimento, e estão discutindo sobre relações étnico-raciais na educação infantil. Então, sabia que a África é um continente? Fica para a gente pensar sobre. Obrigada, gente. Gente, vamos passar a palavra. Quem quer comentar, falar, conversar, perguntar? Elas já terminaram 2 anos de MP. Eu tenho uma pergunta para vocês, né? Vocês já concluíram, então? Vão concluir? Falta um pouquinho. Tá. Então, era sobre isso que eu ia perguntar, né? Porque pra gente, assim, que é novato, né? A gente fica com esse frio na barriga, né? De como que foi esse processo de qualificação para vocês, né? Depois então, vocês vão passar pela defesa. Entendi. A qualificação vocês já fizeram, né? E foi tranquilo? O que vocês tiveram que apresentar? Porque é a dúvida que a gente fica, mas o que né? O que tem que apresentar? Né, para vocês contarem um pouquinho. Não sei, às vezes os colegas já sabem, mas eu fico com esse frio na barriga, né? O que é, como que vai ser? Porque a gente vai passar em breve, né, por esse momento. Eu acho que o frio da barriga você não vai perder mesmo.
Por mais que a gente escuta um monte de egresso, a gente também teve essa oportunidade de roda de conversa no seminário do ano passado, né? Então, ano passado eu estava fazendo essas perguntas para os colegas que tinham saído. E eles me deram as dicas, né? E o frio na barriga estava no dia, mas era um frio na barriga gostoso, porque o Adriano me ajudou muito nesse sentido também. Mesmo se ele não estivesse aqui, eu ia falar, mas é porque o meu orientador é tranquilo. Ele me ajuda muito nesse sentido de que o que as pessoas perguntarem para você é sobre uma coisa que você escreveu. É sobre uma coisa da sua vida, da sua área de interesse, da sua docência. É uma coisa que não tem como você não saber responder. E se você tiver dúvida de responder, você fala que você vai pesquisar melhor sobre isso, agradece essa dica, porque às vezes foi uma coisa que você não conseguiu enxergar. E isso é muito bem-vindo, né? Porque como o meu olhar é voltado para uma coisa, às vezes eu deixei passar alguma coisa e a banca aponta isso. Mas é um frio na barriga que para mim foi gostoso. E as perguntas são sobre as coisas que você também está pesquisando, as coisas também são novidades para você. Por mais que a gente tenha apropriação sobre o assunto, a gente veio para cá por essa ajuda, esse embasamento teórico, para ajudar a melhorar a nossa prática. Então, a gente também está em busca. Então, essas perguntas que a banca faz, as dicas que a banca dá, ajudam nessa busca. Não é nada pessoal, nada particular. É um processo que acaba sendo natural no final das contas, né? Daí você para e fala, nossa, deixei de pensar nisso. Será que é bom ir para esse lado? E também, como é uma coisa que você está decidindo, você está descobrindo, e o nosso mestrado, como é profissional, tem que ter assim, intrínseca ligação com a sua prática profissional, você também vai avaliar se aquilo é significativo, se compensa por aquele lado, ou se depois você volta para estudar mais sobre aquele lado. Eu brinquei do friozinho, mas eu acho que é super gostoso, eu acho que a gente precisa viver tudo isso. Todas as emoções, da tensão, enfim, e depois a gente chega e é um momento muito prazeroso. A minha banca foi muito gostosa, preciso dizer isso. A minha banca tá ali. A professora Adriana foi convidada como suplente e ela respondeu assim no e-mail. Posso, se eu tiver aqui, posso levar a turma inteira? Eu sou a Tânia, professora. Aí a professora Adriana disse, Tânia, você que eu falei, pode trazer a turma inteira, podemos responder, mas não precisou. Enfim, é a professora Inês, é a professora Maísa do Rio de Janeiro. Então, é um momento muito gostoso para a gente pensar sobre os caminhos que a gente percorreu até ali, o que é que a gente pode fazer, as contribuições da banca são muito importantes. Eu brinquei, sobretudo, com essa questão das páginas, mas eu brinco, inclusive, com a minha orientadora. Enfim, fiquei um pouquinho com vergonha para ela, porque não precisa disso. E a gente não está falando sobre quantidade, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Mas eu brinco das páginas, porque eu gosto de trazer uma linguagem poética. E aí, a gente não tem essa preocupação de pensar em páginas. De repente, você chega em 200 brincando com as palavras. Mas aquilo que faz sentido para a minha pesquisa. Não é qualquer coisa, não é qualquer imagem, não é qualquer poesia, não é qualquer, enfim, que vai entrar ali. Então, eu brinquei em relação à página, de repente alguém abre o olho e fala, nossa, precisa disso? Não, não precisa, viu? É só porque eu tenho uma outra maneira de escrever, uma outra forma de pensar a pesquisa. Que é muito bacana fazer parte de um grupo do GPEC, a Liana do GPEC também, a professora Adriana é também de narrativas, da gente pensar numa outra forma de escrever, de produzir conhecimento, que não seja... que não é tão formal. Então, eu posso começar com cordel a minha pesquisa e posso terminar com uma imagem que diz muito sobre a minha relação com as crianças, dentro da perspectiva da ERE, Educação das Relações Étnico-Raciais. Então, um pouco disso, e foi um momento incrível poder passar pela banca e pensar a partir daquilo. Sim.
E na defesa, eu quero as crianças aqui, porque a Adriana falou que a gente pode tudo na defesa, então a Unicamp, a minha turma veio na Unicamp, trouxe a minha turma aqui, dia 12 de junho. Então, a gente invadiu a universidade, a professora Gabriela Tebet nos recebeu e tal. Na defesa, a gente quer vir novamente aqui para fazer um movimento. Espero conseguir que elas estejam aqui também, porque a minha turma se chama Turma da Pesquisa desse ano. A turma do ano passado é a Turma do Brasil, mas eu permaneci com as crianças. Esse ano a gente mudou. E deixa eu só abrir um parênteses para contar. Hoje as crianças me pediram, uma das crianças levou para a roda. E elas acharam o máximo. Elas agora querem se chamar a Turma dos Adinkras. Porque adinkras são símbolos, né, enfim, da cultura africana, do povo Axante. E o Sankofa, que apareceu muito ali, enfim, talvez seja mais conhecido. Então, hoje, talvez minha turma agora se chama, faltando 15 dias para acabar o ano, dos Adinkras. Mas, o que eu quero dizer é que elas escolheram, votaram Turma da Pesquisa, porque essas crianças estão comigo desde o ano passado e entenderam que se a professora faz pesquisa, faz porque acontece na relação com elas. Portanto, elas são pesquisadoras. E por isso elas quiseram conhecer que lugar é esse que a Pro tanto fala. Que a Pro fala que leva desenho, que a Pro fala que leva os vídeos que a gente produz e tudo mais. Então, a gente veio para isso, porque elas são pesquisadoras. E esse espaço que hoje eu estou ocupando, que a minha filha sempre vem comigo, é nosso. Ele é público, é nosso por direito. Essas crianças precisam mesmo. Os nossos estudantes, as nossas crianças precisam ocupar esse espaço, porque ela é nossa por direito. Alguém mais quer fazer um comentário? Eu vou fazer uma brincadeira. É que vocês estão falando da quantidade de páginas. Quando eu fiz mestrado aqui, eu tinha um amigo que fazia doutorado e ele dizia assim: junta as páginas que você tem, imprime, coloca, ela parou em pé, você pode defender. Mas ele era um brincalhão. Parou em pé, pode defender. Bom, aí precisa de muito, hein? Quem quer fazer algum comentário? Lu? Eu queria. Sou Luciano, sou professor também na rede municipal e conheci a Aline e a Tânia aqui numa disciplina, né, a Aline primeiro e depois a Tânia. Só que antes de conhecê-las, eu também tive a oportunidade de conhecer um pouco a pesquisa delas através da repercussão na rede municipal, que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso estão famosas, né? Então acho que isso é muito gostoso chegar lá para a gente nas escolas, os comentários e a gente buscar. E aí quando eu conheci a Aline, falei, é você que era professora tal, pô, que legal, olha, estou muito próximo, também quero chegar a fazer o mestrado profissional, né? Porque eu fiz uma disciplina como aluno especial. Aí hoje eu estou aqui como estudante. E a Tânia, nós temos uma disciplina ano passado, mas aí os comentários do trabalho da Tânia, para além do mestrado, né, do cotidiano dela na escola, isso vai chegando para a gente, e a gente fala, opa, tudo lá de alguém, né? Uma referência, tanto é que quando eu preciso, em qualquer horário, mando mensagem, né? Tânia, eu preciso de um texto tal, um autor sobre tal, e assim a gente vai. Então, acho que é legal compartilhar que também está chegando. Às vezes pode ser que vocês não saibam, né? Mas está chegando isso para a gente. Aí eu queria ouvir um pouco assim, como que é para vocês essa escuta dos colegas das escolas que vocês estão? A Aline mudou de escola, agora está numa creche enorme, né? Que eu conheço bem. A Tânia também está numa escola menor, mas assim, como que é essa escuta? Como que vocês conseguem envolver os outros a falar, olha, vamos estudar, vamos continuar, né? Se isso vem conseguindo absorver pessoas para esse movimento. Muito legal. Primeiro, ouvir que o que a gente está discutindo, produzindo ali na escola, vai chegando em outros lugares. Isso é bacana.
porque a gente vai se fortalecendo nesses movimentos. Então, eu não estou só, tem alguém que está ali, a gente consegue dar as mãos e vai dançando ciranda. A gente vai pensando um pouco nesse sentido. E aí, eu acho que vir para a universidade é muito bacana. Tem uma amiga que veio um ano antes, é orientanda da professora Débora Jeffrey, a Ângela, e é uma mulher negra, que também me ajudou nesse processo. E ela sempre fala assim, que quando uma mulher chega, nesse caso ela está falando das mulheres negras, quando a gente chega, a gente dá a mão para que a outra venha também. Porque é muito difícil, infelizmente, ocupar assim, esses lugares. Ocupar espaços de poder, enfim, se a gente pensar na interseccionalidade, a gente entende um pouco do que é que eu estou falando. Então, ter a possibilidade de ver a Ângela aqui, você pensa assim, nossa, ela chegou lá, então eu também posso. É possível chegar naquele lugar. E aí eu acho que é esse movimento de, peraí, como é que faz isso aqui? Como é que eu penso essa escrita? Narrativa, não conhecia. Então quer dizer que eu posso fazer uma escrita narrativa? Tem um grupo que pensa, que pesquisa, que afirma politicamente a pesquisa narrativa. Então, isso é muito bacana que você pensa, olha, então, me ajuda a pensar, como é que eu estou com umas ideias aqui, eu acho que é um pouco nessas conversas, nessas rodas, nos espaços que a gente frequenta, que a gente vai se ajudando, a gente vai abrindo a roda, e a roda sempre tem mais espaço. Se chegasse mais pessoas aqui, a gente aperta aqui um pouquinho, e a roda é acolhedora, a roda agrega, percebe? Vou citar de novo a Zoilda, a gente consegue olhar para as pessoas e a gente sempre vai fazer isso em roda. A gente poderia cantar, a gente poderia jogar capoeira, a gente poderia estar numa roda de samba, a gente está aqui discutindo pesquisa, produção acadêmica, a gente está discutindo a sala numa roda. Eu não preciso dizer que eu estou trabalhando valor, é só porque eu preciso sempre dizer de Azoilda. Não preciso falar que a gente está, nesse momento, vivendo um valor civilizatório afro-brasileiro. E eu acho que é assim que a gente vai trazendo. Então, tem uma outra amiga que eu espero, a amiga também tem outra amiga que a gente está esperando para ver o resultado hoje, se saiu, se conseguiu. Estou na expectativa de uma outra amiga que a gente está ali, viu? Lá, linha tal, professora isso, não sei o quê, pesquisa isso. Então, é um pouco desses movimentos da gente conseguir contagiar as pessoas e dizer, a gente pode estar na Unicamp, uma outra amiga que está na UFSCar, a gente pode estar na UFSCar e por aí vai. Então, eu acho que é um pouco contando e ajudando. Tem uma pessoa do grupo de vocês que outro dia mandou uma mensagem para mim no domingo, assim, eu não estou entendendo o comitê de ética, e realmente quando a gente chega na universidade, a gente não entende algumas coisas. Nós também vivemos isso. E a gente tem, assim, grupos que a gente vai se ajudando. E aí eu falo, olha, é assim, vamos, dá a senha. Eu peguei a senha da pessoa e fui, olha, tá pedindo para refazer tais coisas. Acho que a gente precisa pensar que se a gente chegou aqui, a gente não chegou só. E aí a gente dá as mãos e ajudando. Umbuto, meu Deus, olha, a gente só fala da perspectiva africana. Umbuto ou umbutu. A ideia não é eu chegar sozinha, é a gente chegar juntas. Eu sou porque eu sou com você, na relação com você. Nós somos. Não adianta eu chegar lá sozinha na Adriana. Se a gente pode chegar juntos com a Adriana. Isso é filosofia africana que está em nós. Filosofia um pouquinho, vai ser, amiga. Ô, Luciana, eu acho que a proposta é essa mesmo, do mestrado profissional. Um dos critérios para o mestrado profissional é que você tem que estar atuando na educação, né? Então, tudo que eu construo, que a gente constrói nas disciplinas, eu tento levar para o meu ambiente de trabalho. Por exemplo, a Tânia mesmo já foi da formação na minha escola. Poxa vida, gente, eu trabalho hoje em linguagem na gestão democrática. Como que eu vou chegar lá e tomar uma decisão sozinha depois e falar, é isso que está posto e pronto, acabou? As pessoas sabem o que eu estudo, né? Inclusive, uma proposta que a gente tem
é de fazer uma pré-defesa na minha escola. A gente está chamando de pré-defesa, né? Na minha escola. O Adriano diz que a minha escola é o meu texto. Então, essa ponte, eu faço essa ponte enquanto estudante do mestrado profissional, a ponte entre a escola e a universidade, trazendo a demanda de lá para cá, daqui para lá e tentando construir junto. Então, tudo que a gente constrói aqui, a gente fala, acho que isso ia ficar legal na minha escola. E se a gente levar esse projeto para o grupo? Então, ontem mesmo o Fabrício já tem uma proposta de audiovisual, de mídia. A Tânia já foi lá trabalhar também. Agora a gente vai convidar a Carol para ir trabalhar a branquitude. Então, essa troca, eu acho que a proposta do mestrado profissional é essa. Para que as coisas aconteçam efetivamente na educação. As coisas que a gente está pesquisando aqui, né? Eu vim para cá, para o mestrado profissional, por uma coisa que eu precisava para a minha prática. Então, eu acho que aqui é tudo muito prático, muito efetivo. E as pessoas na escola sabem dessas pesquisas. Então, eles sabem que eu estudo isso, aquilo. Então, eu vou colhendo a opinião do grupo. Tudo é conversado. Essa escuta é muito importante, porque senão eu começo viajar devagar e fazer uma coisa que não tem efetivamente nada a ver com o chão da escola, e essa não é uma proposta da modalidade que eu estudo. Mais alguém? Sandra, quer falar? Não? Vou lembrar vocês que amanhã vêm para cá vários colegas que já estão há algum tempo egressos do curso. Então, é no mesmo horário, né? Vai ser bem legal para ver como é que isso está repercutindo no trabalho. Claro que vocês mesmos já podem dizer como é que isso está repercutindo no trabalho cotidiano, mas amanhã também vem um pessoal que já defendeu há algum tempo. Eu ia falar já se formou. Já defendeu há algum tempo. Vamos lá? Quem vai? A gente tem mais um tempinho. Quem? O pessoal da turma que está agora, não quer falar um pouco? Boa tarde ainda, né? Quase boa noite, né? Os últimos minutos, né? Meu nome é Karine, né? Eu sou da turma de 2024, né? Os últimos dias de novatinhas, né? Ano que vem não seremos mais novatas, né? Primeiro quero dar parabéns às meninas pela linda pesquisa de vocês, né? Eu acho que é um trabalho assim de formiguinha, né? Que a gente vai fazendo, né? Trabalhar, né? A escuta. Você como gestora agora, né? De organizar a escola no seu tempo, né? A Tânia com esse trabalho lindíssimo, né, que tem sido feito e agora tem sido mais divulgado, né, na rede. Eu acho que é assim, né, a vida de estudante, né, é essa, né. Eu também, né, gosto de pesquisar assim. Eu sou professora de educação especial, né, na rede municipal de Campinas, e o meu desafio de pesquisa é de tecnologia assistiva, né? E aí agora eu vou falar pretendo pesquisar sobre o uso da inteligência artificial para a inclusão, né? Então, meu orientador é o professor Sérgio Amaral, né? E aí a gente nós participamos de um edital da FAIPEX. Nós somos contemplados com a vaga, né? Eu acredito que vai ser um ganho aí para o espaço da Unicamp, né? A proposta do nosso projeto prevê a implementação de um espaço dentro da Faculdade de Educação para fazer acessibilidade, né? Então, é uma área assim que eu estou desde 2015 trabalhando como professor de educação especial, já fui professora, né, de 1º ao 5º ano, né? E agora, né, esse desafio. Eu falei, nossa, que frio na barriga, né? Que responsabilidade, né? Mas é juntar o chão da escola, o chão da rede com a vida acadêmica, né? A gente chega aqui, a gente fica perdidaça, né? Essa semana me deu um branco, parece que eu não sabia mais nada. Eu falei, gente, porque o professor falou, mas e aí, você já terminou as disciplinas? Eu, certa que eu já tinha terminado, mas me deu um branco. Eu perguntei semana passada, essa semana,
quantas disciplinas que tinha que fazer ou não, então parece que começa a dar um branco, né, e um frio na barriga. Mas, enfim, né, é juntar a experiência, né, o desafio que eu vou ter para colocar na minha dissertação é a experiência com a pesquisa, né? Eu trabalho atualmente, né, esse ano eu entrei no CEPROMAD, né, que quem é da rede conhece, é um centro de produção de materiais acessíveis, né? Então, no intuito assim de colocar acessibilidade para os alunos, né? Então, eu penso assim que os nossos alunos vendo assim como que é a questão de rede, né? Nós temos muitos alunos, público-alvo da educação especial, que eles chegam na educação infantil, só que há anos atrás eles acabavam saindo das escolas, não se formavam, né? Só que agora, não, eles estão indo e logo eles vão chegar aqui na Unicamp. Eu acredito que vocês, professores, já devem ter observado, né, esse movimento de entrada desses alunos que antes não chegavam à Unicamp e estão chegando agora, né? Então, uma realidade que talvez possa ser até nova no meio acadêmico, né, de como que eu vou fazer essa acessibilidade curricular para o meu aluno, né? Então, nesse sentido, né, que a gente pretende apoiar, né, nessa proposta de projeto, né, e que se estenda assim para todos os professores, né? Também a proposta, como é da FAEPEX, né, a proposta também é de formação, espaço de todos, com o objetivo de inclusão, né? E também falar sobre como que tem sido o impacto da IA para a inclusão. Por exemplo, né, a gente utiliza super a inteligência artificial para fazer acessibilidade dentro do município de Campinas. Por exemplo, eu pego uma prova de uma professora, né, que antes, talvez, fazer uma descrição de imagem para um aluno que não enxerga. Antes eu tinha que sentar lá e falar, poxa, como que eu vou descrever? Eu pego, hoje em dia, o meu celular, ele faz a leitura de tela, tem aplicativos, tem até aplicativos que a gente coloca no computador, ele vai transcrever, ele vai descrever a imagem, aí eu, como professora, eu vou ver se está ok, eu vou perguntar para o professor especialista, é isso mesmo? Está de acordo? Ah, é isso mesmo, ficou muito bom. E aí, o que a gente faz? A gente joga para um outro software, converte em braille e imprime. A gente tem as Perkins, mas a gente não precisa mais digitar nas Perkins. Então, esse é um exemplo, né? Aplicativos também que está na palma da nossa mão, no celular, por exemplo, um grupo chama Be My Eyes, um deles, né, que eu sou voluntária também. Por exemplo, uma pessoa cega, ela liga, porque eles conseguem, né, por meio de comando de voz, né? Então, de repente, toca o meu celular aqui, né, vem mensagem, pode ser uma pessoa cega que ela precisa de ajuda, né? Sábado à noite, uma moça, ela entrou em contato via esse aplicativo, eu corro para atender, porque o pessoal é muito rápido, né? Ela queria saber a cor da calça. Se ela estava com a calça que estava em cima da cama, ela queria saber se era branca ou se era vermelha. Eu falei, ufa, ainda bem que são cores bem diferentes. Vai que fosse uma vermelha e uma laranja, e eu assim, olha, eu não sei. Mas assim, era a diferença entre o branco e o vermelho, e ela queria a vermelha e ela estava com a calça vermelha em cima da cama. Então, são exemplos que a gente tem, né, de aplicativos, de tecnologias, para facilitar, né? Então, assim, no sentido assim de tecnologias para ajudar, não no sentido de nos deixar assim desesperados e preocupados, né? Então, a minha pesquisa que começou pequenininha, aí foi crescendo e agora com a proposta desse desafio aí, né, de pesquisar, né, e propor esse espaço de, digamos, vamos chamar de laboratório de acessibilidade aqui para a Unicamp, né? Muito legal, muito bom. A gente tem a chegada de mais uma colega de 2023. A gente já passa a bola para ela? Enquanto ela come, o que dá tempo da gente fazer? Enquanto ela mastiga e engole, o que dá tempo? Acho que é legal para o pessoal desse ano, vocês não querem ouvir? O projeto seu de pesquisa, que você está quase para defender. Boa tarde para todo mundo, desculpa aí o atraso. Queria ter escutado vocês
ouvido essas pesquisas potentes que eu sei que vocês ouviram. Meu nome é Fabrícia. Eu entrei para o mestrado, então, em 2023. Eu sou orientanda também do Adriano. E minha pesquisa é uma pesquisa sensacional. Brincadeira. Minha pesquisa é Gestos de Esperança na Prática dos Orientadores Pedagógicas da região noroeste de Campinas. Então, o que eu fiz? Qual foi o rolê? No meio da pandemia, eu fui na distribuição de cestas básicas que a escola fazia, né? E era a minha escala, a gente fazia uma escala para essas entregas. E aí, no meio dessa escala, uma das mães falou para mim assim, que olha, a cesta não dá para o mês inteiro. Aí eu falei, puxa vida, eu, orientadora pedagógica, e uma mãe dizendo numa fila que tinha cor, né? Acho que é importante dizer que a cesta básica não dava. E aquilo me deu um nó. Me deu um nó de quais são essas esperanças no meio de uma pandemia? Quais são os gestos de esperanças de um orientador pedagógico naquela situação e em outras? Quais são as fomes na orientação pedagógica? E aí nasceu o projeto de pesquisa, aí nasceu essa ideia, escrevi sobre essa ideia e tudo mais. Fui atrás de outras OPs da Noroeste, eu também sou OP da Noroeste, hoje eu estou no núcleo de ensino fundamental e EJA, então me desloquei, eu estou trabalhando centralmente na Secretaria de Educação. Isso também ajudou muito, contribuiu muito com o meu trabalho, que agora, nesse papel de CP, eu consigo também adentrar mais ainda as questões da orientação pedagógica. Eu coordeno as outras orientadoras como eu, né, exercendo esse papel de substituição. E aí, quando eu comecei a pesquisa, as minhas colegas falaram, mas não tem esperança nesse trabalho, não, desiste disso, dá tempo para você desistir, né? E aí, a pesquisa foi me trazendo os gestos de esperanças presentes nesse trabalho, né? Então, estou quase concluindo o trabalho, graças a Deus, mas com muita alegria. Eu falo graças a Deus que eu acho que todo mundo... Estou bastante feliz com o resultado, estou bastante feliz com os gestos de esperanças que foram apontados, que emergiram desse trabalho, que uns assim, que eu imaginava, outros que eu não pensava, outros que com a minha prática também eu conseguia ver, já enxergar que há esperança sim, né? É uma resposta para essas colegas OPs entrevistadas e não entrevistadas, e acredito que esse trabalho também possa reverberar em outros campos, como o campo profissional do professor, né? Que eu acho que a gente tem que se perguntar quais são as fomes do nosso trabalho e quais os gestos de esperança que nós estamos conduzindo aí nesse trabalho dentro da educação. E é isso, eu acho que uma felicidade, uma alegria, é um projeto de pesquisa que tem um feminino muito intenso, porque é a fila, é a mãe, é a minha mãe, que eu vejo naquele momento, né, de que ela fazia multiplicar a comida quando chegavam as pessoas lá de onde eu morava, no Vale do Jequitinhonha. Então, eu consigo fazer esse entrelaço do meu pessoal com esse profissional, né? E tento construir, não sei se vai dar certo, que a gente está num rio, que nós somos canoeiras. Na minha terra, a cultura da canoa é muito forte. E a cultura da fome, infelizmente. E então eu vou construindo um texto que vai rio adentro nessa canoa e reverberando a minha voz e as outras vozes das OPs. É isso. Obrigada pela oportunidade. Quer falar, Mônica? Eu não sabia que você também era ex. Ou está saindo, ou está... Então conta pra gente também. Meu Deus, eu não estava
falar, gente. Ah, mas você está na roda para isso. Pois é, né? Pois é. Enquanto ela se... Alguém quer fazer algum comentário? Obrigada, Liana. Não? Obrigada. Ela esqueceu de trazer, ou trazer não, né? De dizer a partir da poesia, que ela é uma poeta. Né, Fabrícia? É. Também acho. Mônica? Bom, vamos lá. Fui pegando a surpresa aqui. Obrigada, Liana. A minha pesquisa, eu trabalho... Assim? Ai, gente, eu tenho dificuldade com o microfone. A minha pesquisa, na verdade, ela começa... Vou falar como ela termina. Eu acho que é um bom jeito. Porque eu estou um pouquinho nervosa. Ela começa na pandemia, na verdade, né? Ela começa nos tempos pandêmicos. E com a minha relação minha relação com as crianças numa perspectiva bakhtiniana. E com as conversas com as minhas colegas de trabalho. Nós somos o que é chamado de monitoras, né? Nós somos auxiliares de desenvolvimento educacional. E aí, quando se dá a pandemia, a gente fica sem as crianças que são o nosso propósito, estar na creche. E aí começam as trocas com as minhas colegas de trabalho. E como diz Bakhtin, um discurso chama o outro, uma conversa chama o outro, pensando nas narrativas, nas pipocas pedagógicas, eu vou trocando experiências com as minhas colegas sobre o nosso trabalho, sobre as crianças. A gente vai lembrando das experiências, do que a gente tinha aprendido com as crianças e o que a gente aprende com as crianças. O que eu aprendo com as crianças ainda e vou aprender. E aqui, como aqueles tempos pandêmicos eram terríveis, e a gente começa a falar sobre filmes, naquela roda que a gente estava lá na escola, sobre como aquilo era aterrorizante. E a gente começa a falar sobre filmes de terror. Então, o meu texto é um misto das narrativas que a gente que as crianças me deram, que foram construídas nessa relação com elas, e como eu gostaria que aqueles saberes que as crianças me passaram chegassem às adultas. E como que aqueles saberes que a gente teve naquele momento, naquelas rodas de conversa, naqueles períodos pandêmicos, como que a gente conversou sobre aquilo? Então, e por um gosto pessoal também, que eu gosto de filmes de terror, então ali o meu gosto, a conversa que a gente tinha, e aí pensar no meu texto foi como que eu vou conseguir chegar a outras monitoras, outras auxiliares. Então, eu pensei, foi uma questão, como eu posso dizer, foi um caldo cultural das experiências que a gente tinha com as crianças, da conversa que eu tive com as meninas naquele momento, e de como eu gostaria de novos leitores. Então, a minha dissertação, ela vai entrecruzar filmes, linguagem um pouco cinema, com as narrativas das crianças para chegar em outras monitoras. Então, pensando que aquilo parecia um filme, e parece um filme de terror, parece um tempo terrível, então, pensando nas minhas amigas de trabalho, nas minhas colegas de trabalho, e como eu gostaria que outras pessoas lessem meu texto, então, o meu texto ele é como esse processo da auxiliar, que não se via como educadora, passa a se ver como educadora, naquele período pandêmico, e filmes de terror. É essa a minha dissertação. E é uma narrativa. Inteira. Uma narrativa inteira. Passando. A gente tem alguns minutos. Quanta gente levantando a mão?
É, bom, só para elas, né? Porque o restante já tava, acho que todo mundo. Convocada para a escola, né? Agora vai ser no dia do começo do ano que vem. Tem que falar no microfone, senão perde o registro. Tá bom. Ah, mas isso daí é essencial. Não, mas é importante. Fui convocada para me estudar lá na minha escola também. Bom, a pesquisa que estamos construindo aí, né? Tem como tema o acolhimento, a importância do acolhimento ao longo de toda a trajetória, ao longo de toda a vida escolar. Então, eu vou estar contando um pouco do meu trabalho, mais especificamente com os bebês, né, e com a turma de idosos. Então, apontando bem essa questão da importância do acolhimento, desconstruindo a ideia de adaptação, desconstruindo a ideia de acolher tudo que vem da sociedade, né, como o professor foi apontando aí, para a gente fazer alguns filtros mesmo e tá fazendo construindo essas narrativas a partir da vivência escolar. Então, um pouco disso. E a Aline já tinha me convocado, né, recentemente, para a gente estar falando um pouco sobre acolhimento, e especificamente por conta de eu ser um homem na educação infantil, então contando um pouquinho dessa experiência do homem no trato cotidiano com os bebês, né, no dia a dia. Isso é uma longa história, daria uma outra pesquisa que vai perpassar aí, com certeza nas minhas escritas depois. Adriana, pode fazer uma propaganda, aproveitar a fala da Aline? Quer dizer, a fala de todos, de todas aqui, né? Olha, vocês, eu acho que isso é maravilhoso, né? Vocês já estarem vendo em quem está aqui, né? Possibilidade de trabalhar, de fazer formação, mas esse ano a gente fez uma mudança, que eu não sei se quem é das turmas antigas já percebeu, né? A gente eliminou os banners, né? Aqueles famosos banners que tinha espalhados pela faculdade, mas a gente substituiu por vídeos. Então, vocês têm, por exemplo, vocês podem conhecer todas as pesquisas de quem entrou esse ano, que cada um, além de produzir um texto, fez um vídeo que já está disponível na página da FE. Então, vocês podem conhecer, né, e podem divulgar. Por que a gente fez essa mudança, né? A gente recebeu umas críticas, mas a ideia é que o vídeo ele pode ser, inclusive, utilizado nas formações de vocês, né? Explicar as pesquisas, então, assim, fazer uma... É permanente, fazer uma... Porque desses tutórios, só me chegaram alguns. Eu tentei procurar. Não, já tá, eu te mando o link, mas já está na página, eles vão ficar... eles vão ter um link lá para o mestrado profissional, mas por enquanto eles estão na página da FE. Mas consegui achar? Não tá. Não, eu mando para vocês, mas ele já está disponível. Já foi colocado. É porque, na realidade, gente, houve uma confusão aí de informação. O pessoal estava na dúvida e achou que era uma surpresa os vídeos. Então, que eles só poderiam aparecer agora. Não entenderam que ele era divulgação, entendeu? Então, por isso que vocês ainda não viram, porque a gente foi acertar isso essa semana. Então, ainda deve estar nesse processo. Então, não, e foi uma ideia justamente para vocês poderem contar, sem contar que tem o e-book, né? Quer dizer, então, pode ler e ainda ouvir o próprio autor a apresentar. É uma playlist. Está dentro do canal do YouTube da FE. Boa tarde a todas, a todos. Muitos parabéns. Estou muito emocionado, muito
feliz, não digo surpreso, porque a gente já conhece a qualidade dos colegas da universidade aqui, da faculdade, e também dos colegas das redes, né? Mas é de uma potência muito grande de vivenciar esse espaço, essa conquista que é dos educadores que trabalhamos em educação há muitos anos e uma dificuldade imensa de estar retornando à universidade. Você acaba a graduação, segue a vida nos trabalhos aí, com outras demandas, e ter esse espaço reconhecido, constituído, é uma grande conquista de todos. Eu estou muito curioso, vou acessar os textos, enfim, muito legal essa ideia do vídeo, do link, do QR Code para acessar as leituras, os textos, mas eu fiquei assim, muito curioso, estou muito curioso como eu vou colocar, das referências, do diálogo com autores. Eu estou me lembrando aqui quando a professora Adriana disse, eu me lembro de uns amigos que brincavam com a USP, que a tese da USP, né, em relação a essa coisa das universidades públicas, que na USP tinha que, se não colocasse em pé e não parasse, nem entrava, não acabava. E eu vi agora algumas apresentações hoje e a referência, uma lauda, né, de diálogo, tudo bem que ainda é uma uma pré-qualificação, mas eu me recordo assim de que se não tivesse 4 ou 5 páginas, quando eu fiz a graduação, quem estava no mestrado não tinha validade, não tinha reconhecimento. E eu gostaria de ouvir um pouco as colegas de como tem sido essa questão do diálogo tinha o estado da arte, né? Então, se você não fizesse um estado da arte, não conhecesse um monte de autores e citasse lá, não tinha validade o trabalho, a produção, a narrativa. Então, estou muito feliz e curioso dessa relação aí. E aí? Quem responde? Mais lento, eu tive 4 ou 5 referências bibliográficas. Eu me lembro quando eu estava na graduação em 96, 95 aqui, a gente já tinha colegas na pós, no P3, 5 aulas de referências de curso. Tem que fazer o estado, você precisa fazer uma revisão bibliográfica e falar o que já foi dito sobre, né? E eu acho que vale a pena ouvir, né? Existe essa prática, mas eu acho que não necessariamente aqui, tal, mas eu acho que era legal o pessoal dizer. O Adriano. Gente, essas coisas a gente faz devagarzinho, mineiramente, vai fazendo. Eu vou citar um caso concreto acontecido. Ela disse Congresso de Educação Popular. Não. Nós, na academia, vivemos congressos, seminários, e vamos continuar vivendo, em que você põe um tema, chama um especialista iluminado, e depois bancas discutam. Nós fizemos completamente diferente. O intercâmbio aconteceu com escolas, universidades da Argentina, do México, da Itália, do Uruguai, focando os temas que elas pesquisam com pessoas que estão nesses temas. Percebe É isso. Mas o dia que eu conversei lá no DEP, que é o departamento que você sabe, e o Tadeu, que tem uma longa carreira acadêmica, falou, mas isso é congresso? Eu falei, no seu tempo não era. Que é o meu tempo. Eu não estava xingando o cara, é o meu tempo, gente. Meu tempo, o congresso era sobre Bakhtin, com toda a importância que o Bakhtin tem, e os anti-bakhtinianos se batiam contra os pró-bakhtinianos, empobrece muito. A gente faz devagarzinho, isso não era nem para estar sendo contado, sabe? Porque vai fazendo, vai. É isso. Só me permite, professor, obrigado. E não foi falta de nenhuma, da minha parte, percepção de ausência de fundamentação teórica, de discussão qualificada, nada disso, mas assim, dessa lembrança, né, de gente velha, de que se não houvesse esse caminho, né, essa patente desses iluminados e dessas pessoas já de referência, a gente nem poderia começar. Então essa surpresa de uma invertida muito feliz, que de fato acolhe
né, do jeito que está a educação nesse momento, com gente trabalhando, que tem uma outra caminhada, tem narrativas para narrar e para dizer e para trocar, sem se preocupar se vai ter que ter... Obrigado. E eu em nenhum momento digo que isso é melhor do que o que houve. Não. O que houve continua. E a gente faz de outro jeito. Não é para ser melhor, é para ser fiel a determinados princípios. Pronto. Não quero, não estamos fazendo para ser melhor que outros. Não é isso. Eu acho que eu passo para você. Eu acho que é importante também a gente dizer assim, não é que a revisão ela deixou de ter uma importância, mas não necessariamente ela vai precisar compor o trabalho final, né? Às vezes ela é muito mais para você, né, entender a sua pesquisa do que propriamente você mostrar isso. Então, às vezes você até faz, mas não necessariamente vai colocá-la no corpo do seu texto. Hoje também, com, né, essa coisa, tem se valorizado muito nas pesquisas os autores que você está utilizando e também os novos autores, né? Hoje essa questão da revisão da bibliografia, das pesquisas mais recentes, às vezes a gente vai encontrar quem vai olhar o seu trabalho e vai olhar também o quanto que você buscou, né, inovar, autores novos. Então, hoje não é que o clássico perdeu o seu lugar, mas hoje ele dialoga também, né, com as novas pesquisas, com o que está chegando, né? E isso é muito legal, né? Porque isso nos ajuda também a ver o que já foi pesquisado, o que está sendo pesquisado, né? E essas perspectivas. Então, é uma coisa que eu acho que é bem interessante e vou acompanhar o Adriano. É uma mudança, mas não é que é melhor ou... Não, é uma mudança necessária, né? A gente tem mais acesso, a gente tem muita coisa acontecendo, e isso tudo precisa refletir nas pesquisas. Assim, eu acredito que isso ajuda, né, a gente entender. A Liana, depois eu queria também falar um pouquinho. Só para contar que essas mudanças ocorrem porque a pesquisa chama, né? E agora, há pouco tempo, uma colega que está para qualificar no doutorado acabou de fazer uma coisa bastante bacana, que é, ao fazer esse levantamento bibliográfico daqueles assuntos que se assemelham com a própria pesquisa, para saber se aquele tema, como é que ele está culturalmente, né, colocado, ela fez uma parte que ela colocou no apêndice, né, colocando esses textos que ela encontrou que falavam para ela a respeito da pesquisa. Então, são formas que a gente vai encontrando, inclusive por causa de fazer uma pesquisa do mesmo gênero dissertação, gênero tese, no entanto, em um outro modo de escrever, que é a narrativa. Então, se é de um outro jeito de contar, inclusive o que a gente chama de revisão bibliográfica, vai mudar a forma como a gente vai colocar isso. E a gente está descobrindo como. Porque a gente começa a trabalhar com outro modo de raciocinar. A gente não raciocina só pela lógica, mas porque aquele conto pede outro conto, e outra história, e outra pessoa aparece que mostra seu valor no meio do caminho, e a gente quer colocar. E pode, desde que a pesquisa chame. A pesquisa me chame. Acho que isso vai mudando. Bom, pode falar. Quer dizer, a gente tem... Eu aqui, né, com uns minutos. Mas, Virgílio, professor Virgílio, ele me chamou de professora Adriana. Eu estou brincando porque a gente se encontra fora daqui de vez em quando, e, né, ele me chama de professora. Eu vou chamar professor Virgílio. Eu acho que a sua pergunta é muito importante, muito legal para a gente colocar na roda, porque talvez
mesmo as estudantes, pesquisadoras, professoras que estão no MP não tenham se dado conta desse movimento, muitas. Porque a gente talvez, até por conta de um tempo rápido de fazer o trabalho de pesquisa, não estudou talvez de forma muito en passant esse movimento histórico da construção epistemológica, dos paradigmas epistemológicos, né? E aí eu lembro, nós somos do LOED, né? Eu sei do lugar que você está me perguntando também, né? Porque nós tínhamos que definir algumas pesquisas no grupo, naquele momento, hoje nem tanto, tinha que definir as categorias de análise anterior à produção dos dados, a ida para o campo, precisa ter a preparação e uma boa parte do grupo que está aqui mas a minha... pois é. Mas uma boa parte dos movimentos que estão aqui, das pesquisas que estão sendo realizadas, ou melhor, todas, elas estão diretamente vinculadas com o chão da escola. Então, elas nascem dali. Como é que a gente traz isso para cá? Mas não, porque tem uma polêmica, né? Não é, eu não sei se eu vou usar o termo correto, mas a narrativa, até a narrativa pela narrativa é um negócio legal, mas ela não é despojada de reflexão e deixa de ter cotejamento com outras referências, né? Acho que isso é legal pensar. Quando a gente traz, por exemplo, vou pegar a Tânia, eu até li seu texto, viu, Tânia? Mas eu não fui na banca. Quer dizer, ela vai falar do trabalho dela com as crianças, as crianças pequenas, e tem um movimento de cotejamento daquilo que acontece, do que ela traz como narrativa, com outras referências. E aí você vai produzindo um saber e um conhecimento a partir daquela experiência que é narrada, sempre no movimento de diálogo com outras referências, que são leituras de Bakhtin, olhei para Bakhtin ali, sobre o tema antirracista, então ela vai trazer essas leituras para irem fortalecendo a pesquisa, dando robustez à pesquisa, fortalecendo a prática, muitas vezes redimensionando a prática que ela produz, porque esse distanciamento no diálogo com esses outros faz um movimento. Então, eu acho bem legal, porque nós, né, os estudantes, às vezes não se dão conta dessa questão que você está trazendo, que é extremamente importante, porque a gente está produzindo ciência a partir de outros paradigmas. Não vou colocar outro, mas outros, né? Tem vários. Não é uma questão só de método, né? É uma questão, vou dizer, não é uma questão de técnica, método como técnica, mas de metodologia de produção de conhecimento, que são singulares, né? Que são movimentos singulares quando a gente trabalha com nessa perspectiva do cotidiano, e também diverso, né? Liana orienta a partir de uma perspectiva, eu outra, Sandra, Adriano, mas é bem legal essa. Já. Eu acho que é muito interessante que você falou, porque assim, uma das preocupações quando a gente entra para a academia é essa coisa, né? Essa coisa da teoria e prática, que era uma dicotomia, né? A teoria aí, a prática. Antes era bem dicotômico, né? Os teóricos, né? A gente que é de letras, né, Aline?
o Soci, e estudava um monte de gente, assim, né? O próprio Bakhtin, né? E o mestrado profissional, eu acho que isso que é sensacional. Você está fazendo teoria com sua prática. Então, nós somos construtores de teorias agora. Nós vamos ser referência. Olha que chique. É muito legal. E isso associado a outras vozes. Por exemplo, quando eu trago as vozes das minhas colegas OPs, eu tento colocar no mesmo status do Paulo Freire, por exemplo. E como minha pesquisa é gestos de esperança, é muito interessante que você me fez pensar assim, poxa vida, que mulher que fala de esperança? Só a Bell Hooks, que eu achei. E mesmo assim inspirada em Paulo Freire. Certo? Na educação, do campo educacional. Então, uma galera, um monte de homem fala de esperança, inclusive a igreja fala de esperança. Né? Que a esperança é um tema bem das igrejas mesmo, né? E das pastorais, enfim. E que Paulo Freire traz também essa ideia aí. Então, assim, em algum momento do meu texto eu tenho que dizer isso também, porque qual que é referencial teórico feminino que está dizendo sobre esperança? Eu acho que isso é legal. Às vezes outras pessoas estão dizendo sobre esperança, mas não com essa palavra teórica, né? Com esse conceito. Então, a gente parece aqui que a gente vai... Eu também eu tinha dúvida, assim, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que citar quantas pessoas? Como é que eu vou fazer esse entrelace da teoria? Aí eu fui dizendo, o povo falou, solta aí, solta o que você faz. E isso é uma surpresa e é muito gratificante poder participar desse fazer teórico por meio da minha prática. Assim. Eu acho que é muito legal. Acho que nós temos que fazer mais marketing do mestrado profissional. Eu vou pontuar. A Fabrícia falou um negócio, vou pontuar de um outro lado, porque eu não trabalho com narrativa. Mas assim, eu trabalho com uma pesquisa acadêmica que seria considerada assim, tradicional, formulando categorias de análise, né? E quando você fala, a pesquisa ela separa teoria e prática. Eu não acredito que eu tô, assim, não, mas assim, mesmo quando o estudo referenciado com autores, não está separando a teoria da prática. Você só está... eu acho que a forma de olhar para o objeto que muda, porque eu estou olhando para o objeto, estou olhando para a sala de aula, estou olhando para a escola, mas eu não estou olhando do meu olhar enquanto professor. Eu estou buscando uma explicação que vem de outros lugares ali para entender a relação, né, que eu quero estudar. Então, acho que todo estudo científico, todo estudo sobre a educação, é um estudo sobre o chão de escola. Né? É um estudo sobre o chão de escola. O olhar muda, mas a forma como você quer chegar na sua análise muda, mas você está olhando para o mesmo objeto. Né? Os resultados são totalmente distintos. E aí são singulares. Bom, pelo tardar da hora, eu ia provocar aqui, mas não vou provocar. Depois no pão de queijo eu provoco uma coisinha. Quem te orienta, Dirce? Ela não te provocou ainda, mas depois ela vai te provocar um dia. Bom, eu queria agradecer a quem veio aqui para o encontro, conversar com o encontro de dois grupos distintos, né, de entrada no mestrado. Eu acho que é legal isso, essa prática que tem sido recorrente nos seminários, né, que é dos encontros com egressos ou com turmas de diferentes anos. Fica o tom de turma também, né, porque é um grupo pequeno. Tem gente que vai dizer assim, mas turma de... Mas acho que eu gosto.
É que a gente cria, né, um modelo de pós-graduação que é o modelo de cada um por si, né? E não tem encontro. E aí, com essa ideia de vem cá, vamos fazer encontro num seminário que é no horário que deveria estar em aula e tudo mais, acaba fortalecendo, parece que esses encontros de turmas, né? O que não acontece no programa acadêmico, né? Até porque ele é enorme, né? E aí, assim, só agradecer, acho que é isso, né? Sandra, quer falar algo? Não, eu também quero agradecer, quero avisar vocês, né, que Cidinha com certeza está lá se roendo de não estar aqui, porque ela não está se sentindo bem. E também queria contar uma coisa que eu acho muito legal desses encontros, né? Acho que foi ano retrasado que eu fui na abertura do mestrado profissional de uma universidade de São Luís, no Maranhão, e eles têm um trabalho que me deixou muito emocionada. Na época até conversei isso com a Cidinha. Quem está saindo recebe quem está chegando, e eles mantêm esse encontro. E o que mais me chamou a atenção é que são os alunos quem organizam tudo. Então, eles pensam no acolhimento, em como vão receber esses alunos. Assim, eu fiquei bastante encantada com o trabalho e acho que isso é fundamental, né? Acho que é importante quem já está terminando, né? Já está que vocês não deixem a universidade, né? Que vocês estejam aqui sempre, né? Bom, quem está terminando vai dar uma respirada, depois vai voltar para um doutorado, mas independente sempre voltar, porque a universidade é de vocês, né? Isso aqui existe por causa de vocês, né? Então, vocês estarem aqui e principalmente, né? Aí agora eu vou fazer a parte da Cidinha aqui. Registra, né? Coloca nos currículos, porque nós precisamos dos dados para os relatórios e para as sucupiras da vida. Gente, agora eu acho que a gente pode tomar um cafezinho. Vocês viram que já chegou aí a nossa próxima atividade. É o lançamento de um livro, né? Que os autores já estão aí. Então, tomar um cafezinho e voltar aqui para ouvir um pouquinho, né, da apresentação deles, né? Só mais um detalhe. Tá aqui, olha, na página do YouTube, da FE no YouTube. Aí, Ade, o que tem que fazer lá? Acho que tem a Cidinha, e aí tem vários, como é que é? Então tem uma playlist lá no Mestrado Profissional 2024. Aí tem, reproduz tudo. Então, vem um atrás do outro.